Espírito, grande mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as eras, de todas as raças, né, de todos os cantos e recantos desse planeta, né, que abençoe esse grupo, nos abençoe, né, nos traga insight, inspirações e a firmeza, né, de nos manter firme nessa busca de si mesmo. Assim seja, assim é. Alegrias, axé. Hoje não temos perguntas, e perguntas é sempre bom, né? Vocês precisam elaborar perguntas, meu povo. Vocês, quando que estiver lendo, né? Oh, pô, isso aqui que seria bom perguntar lá no grupo. É bom, pergunta sempre nos motiva e ajuda o outro a entender um pouquinho melhor, né? Mas tá bom também. Vamos seguindo, estamos dando continuidade ao livro, né? A Cura e o Desapego do Pibi. Estamos na página 165. Já passamos mais da metade do meio do livro, né? E vamos ficar especialista, né, em desapego, né? Já estudamos bastante a cura, agora estamos estudando o desapego aqui. E o desapego é uma das questões muito importante dentro desse caminhar, né? A gente já está lendo isso já faz algumas semanas, né? Mas tem é uma importância gigante. Boa noite, Ari, alegrias, bem-vinda. Está com o áudio desligado. Tá, teu áudio não está chegando, Ari. Está com algum BOzinho aí que não está chegando o áudio. A internet já tá ruim, pai. É, então tá bom. Mas ela pediu a bênção pro pai e pra mãe. Tá bom. Vamos seguindo então. O primeiro preço que se deve pagar àquele que deseja cultivar a serenidade é o desapego interior. Ele ou ela deve encontrar a resposta certa a uma antiga questão: eu quero possuir coisas ou ser possuído por elas, né? Essa é uma questão bem antiga, né? A gente pode ter as coisas, né? Mas essas coisas não podem nos possuir, né? Não pode nos dominar e não pode nos tornar possessivo por aquilo que porventura a gente vem adquirir ou ter, né? Seja o que for, né? Seja elas o que for. Vamos ver o que o Pibi fala mais embaixo. É um ato compreensível rejeitar tudo que impede a realização do ideal de alguém. A rejeição de posses pessoais, de bens físicos e poderes mundanos que se tornam tais obstáculos, não é, portanto, errada. Mas devemos distinguir entre um mero símbolo externo de posse e o real apego interno a ele, né? O último é apenas mental. O verdadeiro ascetismo, né, deve ser praticado dentro do coração. Um ascetismo anunciado publicamente, né, não tem valor intrínseco, né, não tem valor em si mesmo. Né? O que ele está nos... Vamos dar uma destrinchada nesse parágrafo aqui, que é importante. Né? Dentro da busca, né, em determinado momento, a pessoa, né, determinado momento de amadurecimento da busca, às vezes a pessoa chega num ponto que fala que ela, né, de poder rejeitar algumas coisas, né, ou fazer doações de algumas coisas, de posses, às vezes, né, não sei. Aí cada um tem disso aí, né? Ou até de cargos que tenha, que te traga algum poder, né, entre aspas, dentro do mundo aí. Isso não é errado, né? Porque isso te alivia algumas cargas. Mas o que o PIB fala também? É que a gente deve distinguir, né, entre um mero desapego, né, e o interno, né? Esse que é o verdadeiro desapego sempre é interno, né? Você pode ter as coisas, né? Que todo mundo está existindo no mundo, não tem nada de errado, isso já foi lido, falado, comentado em encontros anteriores, né?
mas é a questão do seu estado interno em relação a qualquer coisa, né? Seja um cargo de chefia, seja um, sei lá, qualquer coisa, seja um carro, uma casa, sei lá o quê, né? São tantas coisas que a gente tem a capacidade de se apegar, né? E, e aí o maior desapego, né? E o desapego real é internamente eu estar desapegado àquilo ali, né? Se internamente eu estou desapegado àquilo, né? Eu posso ter, ter aquilo, né? Dentro daquela encarnação, ou uma coisa, ou outra, ou várias coisas, né? Mas aquilo internamente eu estou tranquilo em relação àquilo. E o que que isso significa? Se amanhã ou depois aquilo deixar de estar comigo, seja pessoas, sejam bens materiais, né? Estou em paz, né? A pessoa está em paz, né? Isso que eu estou falando. Eu estou falando na primeira pessoa, né? Mas isso é para todos nós, né? Nós estamos em paz que, com aquilo que está em volta de nós, seja aquilo lá o que for, né? Porque muitas vezes a pessoa, homens, mulheres, né? Aparentemente, né? Fala, larga tudo, vai largar tudo, aquela coisa toda, principalmente na Índia tem isso, né? O sannyasi, né? Depois de uma... O que que é o sannyasi lá a visão deles, né? É aquela pessoa que já cumpriu todo o seu trajeto, né? Vamos pegar um homem, que é o exemplo mais clássico, né? Ele já estudou, cresceu, cuidou da família, criou os filhos, tá tudo bem. E aí ele se torna um sannyasi. O que que é um sannyasi? Sannyasi é aquele que deixa tudo e vai seguir somente a busca espiritual, né? Você só vai fazer as coisas que tiver relacionada ao espírito, né? Então, isso é um sannyasi. Mas não adianta ele fazer tudo isso, né? Se afastar de tudo, da família, se afastar dos bens que porventura tenha, mas internamente, internamente ele ainda está apegado. É isso que ele tá querendo dizer aqui. Alegria, boa noite, Vânia, que chegou agora. Agora sim, às 3, hein? Reari Silvânia. Nossa Boa Senhora. noite, pai. Boa noite, Beijo, alegria. pai. Abençoe, alegrias. Agora sim, hoje está a família em peso aí, hein? Nossa relação com as posses e mesmo com as pessoas deve ser aquela que não coloque nelas dependência a ponto de qualquer mudança nos roubar a tranquilidade interior. Esse parágrafo também é muito importante, né? As nossas relações com as pessoas, né? Às vezes a gente coloca excessivamente expectativas, né? Ou excessivamente, né? Ou até uma dependência, ou por questão de carência, ou por qualquer outras questões, né? Aí qualquer coisa que acontece dentro dessa relação, não, isso pode ser marido e mulher, namorado, namorada, né? E aí mãe, pai, tio, avô, sei lá o quê, né? Chefe, colega de trabalho, né? Ou até colega de grupo espiritual, aquela coisa toda. E aí acontece alguma coisa, porventura, né? Acontece alguma coisa, seja ela também lá o qual for, e aquilo desequilibra a pessoa, né? Então, isso é muito importante, né? E a gente tá atento a isso nas nossas relações, né? Tá atento. Toda relação é importante, sem dúvida nenhuma, né? As nossas relações são importantíssimas, né? Nos ajuda ao nosso crescimento, nos ajuda a nos estar nos olhando, né? O outro está sempre servindo de certa forma de espelho para a gente poder se ver, né? Se ele toma o cuidado de possuir nada no mais profundo do seu coração, ele não pode sofrer a mortificação, a fricção de perder qualquer coisa, né? Se ele ou ela, né, toma o cuidado de possuir nada, quer dizer, ou seja, não tem nada no fundo do seu coração, no fundo do seu eu, né? Então você não pode
não pode sofrer nada, porque não tem como ter perda, né? Se você não está possuindo nada dentro do seu próprio ser, né? E esse é o verdadeiro desapego, né? É a verdadeira meta dentro da nossa busca, é isso, né? É nos tornarmos desapegados, né? O máximo possível, o melhor possível, né? E estar atento, né? E a gente está sempre atento àquilo que a gente tem apegos, né? E todos nós vamos ter, né? Não tem, né? Tá encarnado, a não ser que já iluminou totalmente, mas enquanto não iluminou totalmente, sempre vai ter pessoas, vai ter isso, vai ter coisas, né? Que a gente vai estar, de uma certa forma ou outra, tá apegado, mas se temos consciência disso, isso também já facilita o nosso trabalho, né? E o porquê que a gente está apegado, né? Essa é uma outra pergunta que sempre é válida para nós mesmos, né? Para quem está para quem está sendo sincero consigo mesmo, né? Ou consigo mesmo, né? Boa noite, né? Alegrias, bem-vinda. Xé. É verdade que muitos homens ou mulheres encontram paz mental na abundância de riquezas, mas também é verdade que eles não encontram a paz maior da mente. Isso vem e só pode vir da tranquilidade permanente do eu superior. É. A verdadeira, a verdadeira felicidade e a verdadeira tranquilidade, quando eu falo verdadeira, lógico que existindo nos corpos, a gente vai ter momentos de felicidade, momentos de alegria, né? Momentos de paz, né? Mas quando a gente fala verdadeira é porque tem a permanência, né? E ali e a gente só vai encontrar isso mesmo dentro de si mesmo, né? Dentro de si mesma, quando esse alinhamento acontece, aí que você percebe, sente e sabe, né? E a partir dali você sabe, você tem a experiência, né? Porque enquanto tivermos no nível da literatura, tá, isso faz parte do caminhar também, faz parte do entendimento, faz parte da compreensão, né? A gente tem que ter um entendimento intelectual, né? Ou compreender, né? Forma de falar intelectual, mas é, tem que ter um entendimento mental, né? Mesmo aquelas pessoas que estão junto com o Guru está lá falando para ele, está passando conhecimento, ele está apreendendo aquilo através do seu intelecto, né? Não tem como ser diferente. Ele pode alcançar esse estado se afastando secretamente de cada bem que adquiriu, de cada honra que conquistou, de cada relacionamento que estabeleceu ou herdou da natureza. Desta forma, ele se desfaz do que está fora de si e fica livre para receber o que está dentro de si, né? Bonito isso, né? Quando ele fala ele está falando dele mesmo, do próprio Pibi, né? Que você pode alcançar nesse estado afastando-se secretamente, ou seja, internamente, né? Por exemplo, se você tem títulos disso, títulos daquilo, sei não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, coisas, mas internamente aquilo já, você já está desapegado de tudo isso e está tranquilo, né? E isso, e isso liberta também, né? Isso nos deixa mais leve e permite né, que essa conexão interna, né, dentro de si mesmo seja mais plena, né, de consciência, mais durável, né? E fique mais e fique muito tempo, né? É um trabalho, né? É um trabalho de todos nós, né? Por isso que nós estamos aqui na quinta-feira estudando, lógico, cada um está lendo outras informações, está vivendo também, está aprendendo, né? Tomamos tomamos a medicina regularmente, né? Mas todos que estão aqui tomam a medicina regularmente. Para quê? Para que a gente atinja esses estados mais, pelo menos mais sutis de consciência, né? Para que tenhamos experiência também, né? Senão a gente fica só no conhecimento, mas não tem a experiência, a gente fica manco, né? E às vezes também ter só experiências, experiência, mas também não tem uma reflexão,
ou não tem uma orientação em cima disso, também fica manco, né? É interessante que se tenha, lógico, na medida do possível, né, que haja conhecimento, né, que haja entendimento, que haja reflexões e que também haja experiência. Esse é o ideal, né? Nem sempre as coisas acontecem exatamente desse jeito, mas, né, esse é o ideal. Que isso nos permite, né, dar cada vez passos maiores dentro da gente mesmo, né? Dentro dessa busca do si mesmo. Não é necessário renegar os bens e posses, todos os bens e posses materiais para se qualificar para a pobreza, a qual os monges fazem voto, ou para se alistar nas fileiras dos pobres, aqui está entre aspas, tá? O quais Jesus descreveu como sendo abençoados. Bem entendido, o estado de pobreza é espiritual e significa desapego interior das coisas exteriores. É o estado de estar com o coração livre do materialismo e mundanismo, ambição e egoísmo, né? É porque muitas vezes você pode ser pobre de verdade, assim, pobre financeiramente, vamos falar, né? Social, como é que vamos falar? Dentro da nossa sociedade, você ser classificado como pobre, né? E, mas não é porque você é pobre, não. Então você vai para o céu. Porque você, às vezes você lá, e na maioria das vezes, o que que acontece? Você está lá, né? A pessoa está lá em situação de pobreza, né? Ou de desprovido, mas internamente ela está desejando ter, né? É esse que é a questão, é o estado interno, né? Muitas vezes a pessoa que já atingiu um determinado caminhar dentro da busca, ela pode ter as coisas, mas internamente ela está desapegada, né? Está totalmente desapegado dentro daquilo. E esse entendimento é importante, né? Não para justificar para ter as coisas, não é ter um entendimento desse para justificar ter as coisas, é para ter um entendimento desse para lidar com as coisas, né? Para aprender a ter o desapego. E também não se sentir culpado se você tem, né? De repente você trabalhou, você se esforçou, você adquiriu, mas isso também não pode se tornar apegado, né? Só porque você lutou muito para adquirir, às vezes o apego também é maior, né? Tem que ficar ligeiro com isso, né? Lógico que cada um que se esforçou para ter determinadas coisas merece ter, né? E não está errado, né? Ter, né? A questão sempre é como é que eu lido com aquilo que eu tenho. Ele ou ela deve começar renunciando mentalmente a todas as reivindicações pessoais sobre todas as coisas e todas as pessoas. Ele ou ela deve começar renunciando mentalmente a todas as reivindicações pessoais sobre todas as coisas e todas as pessoas, né? Essa aqui é a parte que todos nós devemos, né? Com o tempo, né? Com o tempo, com o caminhar, nós estamos nos esforçando, né? Mentalmente a gente está, né, de todas as reivindicações pessoais, né? Principalmente sobre as pessoas, que em todas as nossas relações, a grande maioria sempre está, né, em algum momento, em alguma coisa, se não está atento, você está sempre criando expectativas sobre o outro, né? E isso e quando você cria expectativa, você espera que o outro te retorne algo, né? Em relação às suas próprias expectativas, ou seja, tudo que está na sua própria mente, né? E o outro, por sua vez, também cria em cima de você, e aí fica aquela bola de neve, e aí que começa todas as desavenças, né? Isso é muito mais fácil de perceber quando é nos relacionamentos, né, de casais, né? É mais fácil de observar toda esse jogo e contra-jogo, né?
Sem contar outros jogos de poder, de não sei o quê, bababi, bababá. Mas se você, mas se você que está lá busca, homem, mulheres e o gênero, né, não importa, tá consciente, aí você já começa a observar todos esses movimentos, né? E aí vai te facilitando a própria existência, né? Uma vez conheci um homem que seguia Jesus literalmente. O que ele recebia com a mão direita, ele dava com a esquerda. Tal era a sua indiferença absoluta aos bens ou a sua completa caridade para os necessitados. Chame isso como quiser. Chame isso como quiser. Aqui ele está contando uma história, né? Conheceu um homem que seguia Jesus literalmente, que recebia com a mão direita, ele dava com a esquerda, tal era a sua indiferença absoluta aos bens, sua completa caridade com os necessitados. Chame isso como quiser. É, se fazia isso, né, internamente totalmente desapegado, é um ser que já está num outro patamar, né? Pelo menos minha forma de ver, né? A falta de desejo é o último teste da força moral e da sinceridade prática do místico. Ele pode desistir sem desnecessária amargura dessa coisa que mais preza porque busca um valor mais elevado. Ele pode cortar o último apego ao mundo para alcançar aquele estado que está além do mundo. Se seu pensamento e comportamento puderem sobreviver a esse teste, grande será a sua recompensa, né? A falta de desejo é o último teste da força moral e sinceridade prática do místico, né? Isso quando já está nos estágios mais avançados da busca, né? O PIB mesmo, o PIB, né, dizem, né? Pelo menos dizem as pessoas que tiveram contato com ele, os estudantes mais antigos, né, da época dele, que ele mesmo falava, né, que uma das coisas mais difíceis para ele foi desapegar dos poderes, né? Que às vezes você vai caminhando espiritualmente, você vai adquirir, a gente chama de poderes, né? Mas tem uma visão psíquica, né? Tem a capacidade de perceber pensamentos, né? Tem a capacidade, às vezes, até de mover objeto, de alterar as coisas dentro do tempo, né? Dentro do tempo, fala, está chovendo, de repente a pessoa consegue parar de chover, ou diminuir, ou não está chovendo, precisa de chuva, entre outras coisas, né? Tem poderes para tudo quanto é lado, né? Que a gente chama de poderes, né? Então, ele fala que o maior desafio dele foi, foi ele desapegar desses poderes. E chega uma época que você precisa desapegar de tudo, né? Abandonar tudo, não estar apegado a mais nada, né? Nem a poderes, nem as poderes, nem comunicação com seres. Mas isso já é num estágio bem mais avançado, né? Da busca, né? É nos finalmente, né? É quando você já está nos finalmente, aí tudo que serve de atrapalho, né? Ou seja, todo e qualquer apego nessa etapa é um atrapalho, seja ele qual for. Mas isso é contável, né? Você vê que até ele que já estava no estágio avançadíssimo, só não estava completamente iluminado, mas já era um estágio avançadíssimo, ainda tinha lá uns apeguinhos pelos poderes, né? Mas se libertou, né? Se libertou. E nem todos os poderes, né? Às vezes a gente fala de poderes, né? A gente fala, por exemplo, de visões. Às vezes tem visão. As pessoas que têm visão aberta, ou visão seja para o mundo etérico, seja para o astral, seja para outras dimensões, ou seja para o reino da natureza, né? Porque cada um tem um tipo de visão, né? Ela não vai ver sempre
coisas boas, né? Vai ver coisas que às vezes não é legal, né? E aí, e aí tem os dodói, né? Aí você tem que suportar tudo isso. Mesma coisa quem ouve, né? Quem tem uma audição aberta, uma clareaudiência, né, aberta, não vai ouvir só coisinha bonitinha, não. Não vai ouvir só o anjinho tocando. Não, às vezes vai ouvir coisas estranhas também. Depende do ambiente, depende do momento, local, bababi, bababá, né? E aí vai. Bibi também conta, não, mas isso é antes, né? Teve uma época que ele, né, durante o treinamento dele, o desenvolvimento dele, e ele já era um ser avançado quando veio nessa última encarnação, né? Teve uma época que ele é, expandiu o mental de tal forma que ele percebia todos os pensamentos ao redor, estava no apartamento do lado, né? Tá, tá, tá. E aí o que que acontece? Isso fica insuportável. Ele teve que pedir para tirar, entendeu? Fica insuportável, né? Você não consegue existir nesse plano ouvindo o pensamento de todo mundo, né? Quer dizer, ninguém ouve pensamento, né? Ninguém ouve, ninguém lê, né? Mas percebe, né? Percebe os pensamentos, e aí ele fica insuportável. Aí ele pediu, né? Pelo grande espírito, por um, sei lá para quem, né? Que tirasse, né? Né? Tira que não suporta, não. Isso é exemplos, né? Óbvio, né? Que tem dons, né, vamos chamar assim, que são bons, né? Mas todos os dons traz sempre a sua contrapartida, né? Nenhum dom é 100% beleza só, né? Para quem o tem, né? É isso que eu estou falando. E às vezes gera inveja de outras pessoas, né? É esse dom em você mesmo gera egoísmo, gera vaidade, gera orgulho, entendeu? E aí vai, né? E aí vai. O que, o que é que fere sua mente? Mente é o desejo. Quando os desejos são muitos, o que podemos preservar de nossa mente original é inevitavelmente pouco. E quando são poucos, é muito. Se os desejos fossem eliminados, a mente seria automaticamente preservada. Se os estudiosos pudessem recusar-se a seguir paixões e desejos, eles seriam os sucessores dos antigos sábios, né? Aqui é, é o, é o velho aviso, né? Os desejos, né? Isso também o Buda já falava, né? O, o que nos mantém aqui é o desejo, né? A gente está sempre se tiver distraído, está sempre desejando alguma coisa, né? Ainda mais hoje com essa coisa de internet, de várias plataformas que facilita a compra das coisas. Aí o desejo fica mais ao alcance da mão do cartão de crédito. Então, nossa senhora, né? E mais agora ainda, como é que fala? Como é que tem o negócio aí? Como é que chama? Tigrinho, né? Tem um tal de tigrinho aí que está solto aí, que é um tipo de jogo online, é um tipo de jogo virtual de cassino, né? E aí as pessoas ficam toda. Então, mas o que que move esse tipo de jogos? É desejo, né? É desejo. As pessoas trabalham com desejo. E eu estava vindo para cá agora à tarde e estava ouvindo, né, que fizeram uma batida na casa de um influenciador. Esse pessoal que faz influenciar, tem canal de YouTube, também tem grupo de WhatsApp influenciando. E o que que eles fazem? Simples, né? Eles fazem vídeo de si mesmo, né? Com viagens de luxo, hotel de luxo, carro de luxo, tudo não sei o quê. E o que que isso gera? Desejo, né? E aí fala, e por trás está subliminarmente dizendo, você vai ter tudo isso ganhando no jogo, né? Tem que ser muito estúpido para acreditar que você vai ganhar tudo isso no jogo, né? Mas acontece que tem gente, né, que movido, aí o desejo é mais forte do que a razão, é isso que o pessoal faz, né? O desejo é mais forte que a razão, você vai lá, teu último dinheirinho, você ajuda o dono lá,
que criou um negócio a comprar o iate dele, mas não o contrário. E os desejos é que nos movimentam sempre, né? Então, é a gente perceber também, né? E não é fácil olhar nós olharmos para nós mesmos, né, interiormente e ver nossos próprios desejos, né, em tudo, seja ele qual for, né? Mas é um treino, né? É um treino já começar a olhar, né? O que que é o que eu estou desejando, né? E isso também, como é que era chamado isso? Não sei se é um dos... É cobiça também, né? Acho que antigamente também é chamado de cobiça, né? Está cobiçando as coisas, né? Não é só o marido do próximo, a mulher do próximo, a namorada do próximo, né? Às vezes objetos também. E assim vai, e assim vai. É a atenção, né? Manter a atenção. E aqui, né, o próprio parágrafo conclui, né? Se puder recusar todas essas paixões e desejos, né, todos nós já seríamos sábios, né? No final, o homem tem que chegar a essa conclusão de que não há lugar de descanso para ele em qualquer desejo terreno, e que a paz satisfatória e duradoura da ausência de desejo é imensamente superior à satisfação sempre e parcial e transitória de tal desejo. Essa é uma verdade, essa é uma verdade, acho que todos, né, em algum momento já experienciou essa verdade, né? Todo desejo é interessante, quando você satisfaz aquele desejo, né, aquela felicidade vai existir, mas algumas algumas vai durar alguns minutos, outras pode durar algumas horas, mas depois aquilo deixa de existir. É simples assim. Você pode ter lutado a vida inteira para comprar lá um carro, não, eu queria um carro não sei o quê, amarelo, de lá de 500 mil. O cara comprou. Olha. E aí, aquele desejo vai te movimentando. Na hora que você tem aquele carro ou casa, estou dando exemplo, iate, pode ser qualquer coisa, né? A partir do momento que você comprou, tchá, você teve aquilo ali, você vai ter um prazer, sim, né? É um prazer, né? Às vezes dá até, depende todo o esforço que você fez, pode ter até um êxtase ali, né? Né? De tanta coisa que você fez para adquirir e conseguiu. Mas depois que adquiriu, que ali, aquilo ali, vai amordando, 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 aquilo ali. É mais uma coisa só, entendeu? É mais uma coisa. Se pelo menos ainda tiver utilidade prática, ainda você está bem, né? Porque às vezes você se esforça tanto para comprar uma determinada coisa e depois não vai ter nem utilidade prática, né? Isso que é pior, aí que é mais doloroso ainda, né? Dá só aquela alegriazinha, né? Então é isso. A satisfação verdadeira sempre está dentro do próprio espírito, dentro do nosso próprio espírito, né? Dentro do nosso próprio ser, né? E está tá cada vez menos, né? Nós buscar prazeres nas coisas mundanas, né? Mas isso é de cada um, né? Cada um aí no seu caminhar é que vai conseguindo estar olhando e se equilibrando dentro de tudo isso, né? E isso também, às vezes, muitas vezes acontece também, né? Dentro dos relacionamentos, né? E isso é importante para todos nós termos essa consciência, né? Às vezes, ou o homem ou a mulher, né? Isso não é só de questão de gênero, é ser humano, né? Seja, como é que fala, homossexual, seja homem, seja mulher, seja trans, seja todas aquelas siglas que tem que eu não decoro, mas tem desejo por uma outra pessoa, né? Tá. E aí tem, ou porque a pessoa é bonita, ou porque idealizou, ou endeusou, né? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí faz tudo para conquistar, não sei o quê, não sei o quê. Tem todas aquelas parnafernália, né, que a pessoa inventa, cria e faz para conquistar. Aí conquistou. Era, porque aquilo era um objeto de desejo, né? Simples assim. Era uma pessoa, mas virou um objeto de desejo. Conquistou,
aquilo passa uma semana ou duas, aquilo esfria, né? Porque não é amor, não é amor real, não é amor verdadeiro, não é aquele amor desapegado, não é aquela coisa solta, né? E aí, aquele relacionamento que era lindo, maravilhoso, aquele homem ou aquela mulher ou aquele ser lá que era lindo, maravilhoso, depois de um mês, dois, aí como ela queria tanto, aí aguenta mais uns 6 meses, depois chega uma hora que já não, aí começa só a ver defeito, né? Por quê? Porque não tem amor, era só um objeto de desejo, e objeto de desejo, a partir do momento que a gente tem um objeto de desejo, né, aquilo esfria, né? Ele deve aprender a manter o desapego equânime de sua mente imperturbável e a visão clara de sua intuição desobstruída, né? Quer dizer, nós devemos manter, né, o desapego em nível equalizado, né, em nível de equilíbrio de uma mente imperturbável, né? Simples assim, né? E a visão clara de uma intuição desobstruída. Aquele deve estar escrevendo para ele mesmo, né? Ele está dizendo, ele deve aprender, né? Mas isso serve para nós. Nós devemos aprender a manter um desapego equânime de nossa mente, né? Imperturbável, e uma visão clara de nossa intuição desobstruída. Esse é o nosso objetivo, sempre, né? Ele deve alcançar um desinteresse na motivação e uma imparcialidade na mentalidade. Ou seja, né, vamos ler de outra forma, nós devemos alcançar um desinteresse na motivação e uma imparcialidade na mentalidade, né? Ou seja, tudo aquilo que está nos motivando, né? Manter aquilo, a não ser, como dizem, né? Se é que tem, se é que é para termos desejo, vamos ter o desejo de nos iluminar, de nos realizar com o nosso próprio eu divino, né? E até um ponto esse desejo é válido, né? Ou essa aspiração, é até melhor tirar o nome, né? Normalmente não uso o nome desejo, tem essa aspiração pelo divino, né? Mas no momento da busca, até isso tem que estar desapegado, até desse desejo de realizar, até desse encontro final, tem que estar desapegado totalmente. Chega um momento na vida do discípulo sincero que ele será impelido a desalinhar, Meu Deus do céu! Chega um momento na vida do discípulo sincero em que ele será impelido a desembainhar a espada do desapego, da bainha da aspiração, e com ela cortar os últimos anseios pelas coisas sedutoras da vida sensual. Nossa Senhora, é quase que uma fala teatral, né? Quase que uma fala, uma até relé, né? Chega um momento na vida do discípulo sincero, né? Ou discípula sincera, em que ele ou ela será impelido, né? Ou impelida a desembainhar a espada do desapego da bainha da aspiração e com ela cortar os últimos anseios pelas coisas sedutoras da vida sensual. Limpo o parágrafo, né? Limpo, limpo, limpo. Porque toda a nossa sensualidade, né? Embora bonita, bela, necessária, mas chega uma hora, né? Que todas as coisas que nos está seduzindo em relação à sensualidade, né? Todos os anseios, né? Pelas coisas sedutoras, que é melhor, que a palavra está muito bem colocada, né? Todos os anseios pelas coisas sedutoras da vida sensual, né? Ou seja, a espada vai desabanhar, né? Da aspiração, né? Nossa aspiração pelo divino, né? A espada do desapego e cortar tudo isso, né? Um dia, uma hora, todos nós vamos fazer isso daí. Cada um no seu momento, né? Cada um no sua.
no seu time dentro da caminhada, né? Mas isso com certeza terá que ser feito antes da realização final, né? Quando Cristo ensinou que aquele que deseja encontrar sua vida deve primeiro perdê-la, ele quis dizer simplesmente que é primeiro perder os seus apegos, né? É simples assim, né? Se você deve perder todos os seus desapegos, né? Jesus declarou claramente que aquele que não podia abandonar seus apegos terrenos não podia se tornar discípulo dele, né? Sim. Só aqueles que, né, larga tudo e me segue, né? O que que significa isso? Larga tudo. Largar tudo é tudo, né? Não é tão fácil para a grande maioria, né? Aqui novamente ele cita Jesus, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Significa, a visão do Pibi, né? Se desfaça do fardo de seus apegos, desejos, pensamentos, então a verdadeira natureza do eu será o único que restará. E você terá a paz verdadeira, descansará o peso do ego, né? É isso daí, né? A hora que a gente conseguir tirar todos os nossos apegos, né? Os apegos conscientes, os apegos inconscientes que existem dentro da gente. E a hora que essa liberdade realmente acontecer, né? Aí aquela paz verdadeira reina, né? E essa paz verdadeira não é tão difícil de conhecer, né, gente? É, o grande desafio é a permanência da paz verdadeira dentro da gente mesmo, né? Aqueles que praticam meditação com regularidade e em vários momentos vai estar percebendo essa paz, né? A hora que atinge um estado meditativo ou de contemplação, ou entra em samadhi, né? Vai perceber essa paz verdadeira, né? A questão é que essa paz não permanece. Mesma coisa dentro da toma de medicina da, da ayahuasca ou outras medicinas da floresta aí, né? Que são muitas medicinas. Você atinge aquele estágio ou de êxtase ou transcendental, como queira falar, né? Aquele que passa essa mente concreta e atinge os níveis sutis, a própria consciência, né? Eu atinge outros níveis, né? E aí o que que acontece? Que alegria! Nossa, eu estava no amor lindo, maravilhoso, o amor verdadeiro, puro, estava lá paz plena, estava, né? Então, sim, isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo porque isso mostra que isso é possível, né? Não tô, eu falo desse jeito porque depois volta, né? Você volta para o estado dessa mente concreta, né? Mas óbvio que esse caminhar, esse perceber, esse transcender, isso aí tem um valor, isso aí é ouro, né? Isso aí é ouro. Só que não basta, né? Não basta porque você vai e volta, vai e volta. Então, e por que que acontece que tem esse vai e volta? Por que que a gente não vai e não fica, né? Por que que a gente não vai lá para riba, né? Como diz o mineiro, né? Não vai lá para riba e já não fica lá em riba. Forma de falar, né? Por que que a gente de vez em quando não encontra essa paz, ou em momentos de inspiração ou de meditação? Isso não precisa ser só em, né, em meditação e toma da ayahuasca, ou outras medicinas, mas pode acontecer olhando a natureza, tá vendo a cachoeira, tá pode acontecer, pode, né? É raro, mas acontece, né? Não é toda hora também. E, e, e vamos, né? E vamos naquela transcendência, né? Aquela tudo ilumina, clareia, né? Você se percebe sendo o próprio eu, né? E sendo o eu sou, né? Aquela iluminação, aquela paz, aquela tudo, né? Tudo de bom, aquela tranquilidade.
e aí volta, né? É justamente em função de todas essas coisas que a gente está falando, né? Ah, temos apego, temos desejos, né? É isso, né? É isso que faz que a gente volta, né? E sem contar, né? Tem os apegos, os desejos, e tudo isso é impulsionado pelas nossas reminiscências, né? Ou seja, resíduos, né? De tudo aquilo que existe dentro de nós, das vidas passadas e dessa vida também, né? A partir do momento que está existindo, quem já viveu mais de 50 já tem 50 anos aí de resíduo aí. É bastantinho também, mas fora outras vidas que vivenciou em outros passados aí pretéricos, né? Então, tudo isso também vai vindo aí. E como é que diminui isso? As reminiscências também, ela como é que fala? Ela vai sendo queimadas, forma de falar, né? Vai sendo eliminadas, né? Através disso aí, do treino de desapego, do treino, né? De eliminando os desejos, diminuindo as paixões, de maior consciência, maior treinamento, né? Maior dedicação dentro da própria prática, maior desapego, maior compaixão e chega uma hora, né? E práticas, né? Prática, desapego, leitura, né? Se está na busca, né? Sem fanatismo também, senão não adianta também, né? Você vê que tudo começou, se virou fanático, esquece. Você já está fora, você já está fora. Tem isso também, né? E ainda tem mais essa, tem que tomar o cuidado para não ficar fanático, né? Tem que fazer as coisas de maneira equilibrada, junto com o mundo, junto onde você está existindo, junto com todos os seres, bababi, bababã, né? E aí chega uma hora que essas idas, né? Forma de falar, né? Porque não tem nem ida nem vinda, né? Mas esses estados de maior de maior contemplação, né? De maior percepção dessa paz interna, do próprio eu, como queira chamar, ficam mais duradouras, né? Ou seja, se antigamente começava, você tinha essa percepção em milésimo de segundo, depois começa a durar uns 2, 3 segundos, já está no lucro, né? Depois pode durar 1 minuto, fala, nossa, mãe, depois pode durar 2, 3, entendeu? E tem uma clareza, então esses momentos vão aumentando, né, a duração, eles vão aumentando a quantidades, né? E também vai aumentando a duração em que eles ocorrem. Não sei se você entendeu. Quando eles ocorrem, eles têm uma duração maior. E a frequência deles ocorrer se tornam maiores, né? Mais frequentes. Eu sei que é redundante, né? Mas a frequência que eles vão acontecer serão mais vezes do que era antes. Antes acontecia uma vez por ano, pode, pode começar a acontecer 2, 3, 4, 5 vezes por ano. Se antes ele durava milésimo de segundo, agora já pode estar durando minutos, né? É isso que eu estou falando. E é para isso que é todo o treino e todo o foco, né? O fato de a gente tem um grupo aqui de quinta-feira, isso também facilita, porque vai focando a mente. Pelo menos hoje, né? A maioria não, já vai deitar, não vai assistir Netflix, nada que eu sei, vai. E se assistir também é problema de cada um, né? Cada um é que sabe o que tem que fazer dentro da sua existência. Estou fazendo graça. É, e aí fica mais fácil, porque pelo menos durante uma hora na semana nós falamos sobre esses assuntos. Então, isso vai fortalecendo internamente, né? Essa própria mente que percebe, né? É óbvio que é a consciência, né? Mas a consciência está vendo através dessa mente. Vai se trazendo ela para dentro de si mesma, né? Vai moldando ela, vai trazendo outras possibilidades dela se olhar para si mesma, e assim se vai. E a Regiane me olha e fala, será que tudo isso é possível? É, Regiane, é. Ela olha como se, puta, vida, isso aí é um sonho. Quando eu tinha, eu não gosto de falar de mim, né? Mas, mas acho que vale a pena porque eu olhei para você, eu me vi quando eu tinha, bem lá atrás, uns 40 anos lá atrás, né?
E eu ficava ouvindo tudo isso, eu falava, mano, isso é coisa, né? Não, nós sempre fui buscador, entendeu? Mas era uma coisa tão distante, assim, dentro daquele olhar, era uma coisa tão distante, e depois, conforme você vai caminhando, você vai percebendo, você vê que não, está dentro de você mesmo. Mas até você entender isso, você leva 30 anos, 40 anos, outros menos, né? Vai depender do próprio, da, do próprio caminhar, ou da própria desenvoltura e de todas essas coisas aí de vidas passadas, etc, 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 etc. Mas é isso, é possível, a iluminação é possível, o Ô, despertar é pai, possível. O tá lendo meus despertar, pensamentos. desculpe, pode falar, por favor. Tá lendo meus pensamentos, né? Não, não leio pensamento, não. Pensamento, não. A Ariana tá Pensamento, aqui. Ô, pensamento, mãe, mas é pensamento não é difícil, hein? escrito. Eu não leio. E a Ariana tá aqui, ó. Ô, mãe, mas ela fala que tudo é difícil, mas é difícil, é difícil. Ela daqui, mas como que faz isso? Ai, mas é difícil isso. Meu Deus, mas ela só sabe falar isso? E o senhor É, vem na lá. não, mas é a carinha dela tá com aquela cara assim, não é, só de olhar para sua cara tava escrito no rosto, na fisionomia, nossa, isso aí. E aí eu me lembrei de eu mesmo há muitos anos atrás, né? Se olhando assim, fala, putz. Ai, Aí meu Deus. você, mas é por isso que é importante você ouvir, né? A gente ouvir, já ouvi também, que é possível, né? Aí você fala, pô, é possível, então. Peraí, ele está falando que é possível. Ai, eu acho difícil, mas eu acredito. A gente desligou? Vai sim. Ai, mas eu acredito. Quem sabe? Então, a primeira coisa tem que Tô no acreditar. processo, tô no processo. Tá Tem, no não, mas tem que caminho. se não acreditar, tá perdendo tempo, né? A primeira etapa é saber é saber sobre a verdade, né? E depois acreditar que é possível, né? Mas se você nem sabe sobre a verdade, como é que você vai buscar a verdade, né? Então, a- é saber, ouvir falar e a partir daquilo ali acreditar, né? Que é Caiu o áudio. possível. Pai, vamos sair rapidinho que caiu o áudio, não estamos ouvindo. Tá bom. Sai. Ai, porque o Lucas entrou. Ah, Luca, você não é chato, hein? Nunca sai aqui. Entrou onde? Ih, Ai, meu Deus do céu. Então é isso, gente. Alegria. Se alguém tiver algum comentário ou pergunta, estamos aí. Se não encerramos por hoje aqui. A Gina também está lá pela foto, está na sala. Está na sala. Pela foto não, pela imagem. Mas está ouvindo. A Gina também é boa para ouvir. voltamos, agora estamos ouvindo. Não, eu estava dizendo que nós já vamos encerrar já. Por hoje já vamos encerrar, descansar. E próxima quinta estamos aí. Esse fim de semana não temos, aqui não tem macumba lá no Encruzilhada, né? Aqui nós estamos sossegados, estamos de folga. Então, Já estamos com saudades da ayahuasca. o outro fim de semana, né? Isso. Quando luz a lumiar também. O que que ela falou? Tem macumba no Museu Lumiar também, Ah, então. Quando que é? Domingo? sábado. Ah, é de sábado, né? Por que que eu acho que é de domingo a macumba lá? Oxe. Inicialmente era de domingo, pai. Aí depois a Ah, gente passou para sábado. tá. Então entendi. Então tá certo. Então tá bom. Quem se sentir confortável, vamos fechar os olhos aí 30 segundos e vamos fazer o nosso encerramento. Gratidão, grande espírito, gratidão, grande mãe. Abençoe esse grupo.
maestros e maestras da sabedoria de todas as eras, de todas as raças, nos dê força, nos dê insight, nos dê inspiração e nos mantenha sempre firme dentro dessa busca da verdade dentro de nós mesmos. Que assim seja, assim é. Namastê, Arro, Shanti.